Olá pessoal, bom dia. Vamos para a aula de hoje, é português, tá? Vamos hoje fazer a leitura da Toada de Ternura. Vocês vão ler todo o texto, né? E vão responder sobre o texto, estudo do texto, do vocabulário. Responde tudo. E assim que terminar, vem para a gramática, que é advérbio, também no livro de português. Tem uma tirinha, que é isso aqui, ó, gente. Não dá pra me ler, que é absurdamente pequeno. Tá? É bem pequenininho, olha. Mas isso aqui, o nome desse é tirinha. No livro de vocês vai estar maior. Então, vocês leiam, tá? Só se eu botar uma lupa aqui. Eu não tenho uma lupa agora pra colocar, mas é muito pequeno. Então, vocês vejam umas palavras que estão destacadas, tá? Está mais pretinha pra vocês verem que palavras são essas. Essas palavras que estão escritas ali, elas são advérbios, tá? As palavras destacadas na tirinha indicam intensidade, tempo, lugar, afirmação e negação. Elas são chamadas de advérbio. Advérbio pode ser de modo, de tempo, de lugar, de intensidade. Intensidade é muito, pouco, tá certo? Lugar aqui, lá, tá? E tem um monte. Negação, nunca, não, isso vai ser negação. Tá? Afirmação, sim, com certeza, certamente, certo? Olha, advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, acrescentando-lhe uma circunstância de modo, tempo, lugar e etc. Um advérbio é classificado de acordo com a circunstância que indica. Veja, advérbio de tempo, olha que é muito. Agora, hoje, ontem, amanhã, ainda, nunca, jamais, sempre, logo, cedo, tarde, então, antes, depois, atualmente, antigamente, outrora, recentemente e etc. E tem outros ainda, tá? Aí os advérbios de intensidade, como eu disse, muito, pouco, bastante, mais, menos, quase, demais, tão, tanto, quanto, asais, assais e etc. Advérbio de lugar. Aqui, ali, cá, lá, acolá, além, aquém, dentro, fora, longe, perto, atrás, abaixo, acima, diante, dentro, etc. Tá? Então, isso aí são os que são de lugar. Quando você vai dizer lá, aqui, não sei o que, isso aí é lugar. Você bota logo, advérbio de lugar. Tá bom? Advérbio de modo. O que é modo? Vejam. Assim, o menino fez assim. Assim é o modo que ele fez. Então, modo, tá? Bem, ele está mal, tá? Depressa, ele andou depressa. Foi o modo que ele andou. Alguns adjetivos alguns adjetivos com sufixo mente. Igualmente, facilmente e outros que tem aí, etc. Advérbio de afirmação. Sim, certamente, realmente, de deveras, com certeza, e tem outras coisas, tá certo? Etc. Advérbio de negação. Não, nunca, jamais, nada, e etc. Advérbio de dúvida. Talvez, acaso, porventura, quiçá, provavelmente, e etc. Tá, gente? Aí vem aqui, ó. Locução adverbial. É a união de duas ou mais palavras que funcionam como advérbio. Conheça algumas locuções adverbiais. Às vezes, à esquerda, à direita, a pé, às pressas, de repente, por dentro, por fora, com calma, com certeza, sem dúvida. Advérbios interrogativos, quer dizer que faz perguntas, né? Interrogação é pergunta. São usados nas perguntas diretas e indiretas, referindo-se a lugar, tempo, causa ou modo. Advérbio de lugar, pergunta-se direta. Onde ele estava? Pergunta indireta. Eu perguntei onde ele estava. Tem uma pergunta direta, que vai logo a pergunta onde ele estava, e tem a indireta. Eu perguntei onde ele estava. Indireta é uma coisa maior, uma pergunta maior. Advérbio de tempo. Pergunta direta, pergunta indireta. Pergunta direta. Quando iria encontrá-los? E as indiretas é
Eu perguntei quando iria encontrá-los. Advérbio de causa. Pergunta direta, por que choras? A causa é o porquê que você tem que dizer. E a indireta é, eu perguntei por que choras. Advérbio de modo. Pergunta direta é, como conseguiu isto? E a indireta é, eu perguntei como conseguiu isto. Tá, gente? Aí vocês vão responder aqui sobre advérbio. Tá? João saiu cedo de casa. Advérbio de quê? Cedo é o quê? Tempo, né? Então, vá vendo aqui, vá vendo lá, no caso, onde tem o nome, os advérbios lá na frente, eu demonstrei primeiro. Você vai olhando onde é que ele se encaixa. Se ele está no de modo, você bota lá, advérbio de modo. Se ele tiver intensidade, advérbio de intensidade, vai colocando, tá bom? Aí vem para a ortografia, o uso dos porquês agora. Lembra dos porquês? Porque junto com acento, separado com acento, junto sem acento e junto com acento, né? Vamos ver. Na língua portuguesa, há 4 formas para o porquê, o termo porquê. E cada uma apresenta uma situação de uso específico. Porquê separado sem acento. Separado sem acento é usado para perguntas diretas ou indiretas. Equivale às expressões por qual motivo ou por qual razão, certo? Exemplo, por que você não vem conosco para a praia? Isso é uma pergunta direta. Perguntei por que, olha, separado sem acento, ele não viria conosco. Pergunta indireta. Agora, o porquê separado e com acento. Separado e acentuado, usado em perguntas diretas ou indiretas, em final de uma frase. Você precisa, sim, explicar-me por quê. Esse porquê no final é separado com acento. E Renata agiu dessa maneira por quê? Esse porquê tem que estar no final para poder ter acento, separado com acento, tá? Agora o porquê junto, sem acento. Junto, sem acento. É usado em respostas a fim de explicar algo. Exemplo, terminei isso logo porque há mais coisas a serem feitas. Comprei ovos porque farei um bolo. Vendo os porquês? Agora o outro porquê. Porquê junto com acento. Junto com acento. É a forma substantiva dos porquês e equivale à razão, à causa, ao motivo. Exemplo, quero saber o porquê de tudo isso. Qual o porquê desta atitude? Quando você quer saber a causa de alguma coisa e o porquê que você vai usar, é ele junto com o acento. Ele vai estar sempre no meio, né? No meio das frases, tá certo? Depois disso, vocês vão responder o uso do porquê na página 148 e acaba. Tá bom?